estamos saindo! Estamos quem? Uai, eu e a avó. Mariana, tá doida? Levando a sua avó pra sair com você no meio de uma pandemia? Não, ela não vai, não. Que isso, mãe? Ela tem todo o direito de cumprir o papel dela de eleitora. Você só tá levando ela com você pra votar no seu candidato. Claro que não. Ela decidiu votar nele por conta própria. Falando assim, até parece que é muito desmelada. Eu tô aqui, viu? Não fiquem falando de mim como se eu fosse uma gaga. Desculpa, mãe. Eu realmente não acho legal você sair. Tá muito cheio na rua e com saúde não se brinca, mãe. Minha filha, eu já sobrevivi a tanta doença. Não vai ser essa agora que vai me impedir de votar hoje, não. A avó não é meio assim. E mãe, não se preocupa. A gente vai tomar todos os cuidados. Eu só tô levando ela porque ela pediu pra ir. Né, vó? Ai, meu Deus, meu Jesus Cristinho, dai-me paciência para aguentar vocês duas. Mãe, você podia ser mais fácil. Parece até que eu tenho duas filhas. Minha filha, que exagero! Ai, é só uma eleição. Nem parece que foi que nem terça-feira que a Mariana me levou pra fazer tatuagem. Como é que é? E então, vamos para a nossa primeira pergunta. Veja ouço, possivelmente sim, fixa. Ok, então, tranquilamente. A primeira pergunta vai para a Isa, como nossa roteirista. E a primeira pergunta é: de onde que veio a inspiração para escrever esse roteiro específico? Oi, Michel. Oi, todo mundo. Então, na verdade, a gente estava fazendo esse curso, né, que é Aspectos Sonoros do Diálogo, da MT Escola de Teatro, e uma das dinâmicas que o professor passou pra gente foi que a gente precisava fazer uma microcena que realmente fosse bem rápida. E a gente estava bem exatamente no domingo de eleição. E era o dia que eu precisava entregar o trabalho. E assim, eu sentei e pensei, cara, eu preciso escrever alguma coisa e eu acho que vai ser muito mais natural se eu escrever alguma coisa que eu tô vivendo, que eu consigo imaginar no meu cotidiano. E ainda pensei, né? Precisa ser feito por pessoas, 3 pessoas, cada um num lugar. Mas nem assim eu consegui pensar numa cena relativamente fácil. E foi isso, a gente estava num domingo de eleição e eu pensei, cara, eu vou escrever sobre isso, eu vou escrever sobre o agora, vou escrever sobre uma coisa que pode ter acontecido hoje de manhã. E foi assim que surgiu o domingo de eleição. E eu queria escrever sobre mulheres, né? A gente estava num grupo só com mulheres. Quer dizer, na verdade, a gente escolheu o grupo depois, mas eu queria escrever só com mulheres. E foi isso. E dos personagens, você pensou no psicológico dele? Você se inspirou em alguém? Tipo, foi uma inspiração de alguém que você conhece? Ou foi assim, surgiu da minha cabeça, eu tô aqui escrevendo? Eu acho que
que todo personagem, eu não sou super roteirista, mas eu acho que todo personagem é um pouco de cada pessoa que passou, que passa na nossa vida, que tá ali no nosso cotidiano, né? E achei muito legal que a gente que o roteiro tivesse esse contraponto entre a juventude, as ideias da juventude, um pouco de conservadorismo, sabe? E uma coisa completamente nada a ver, que é uma terceira idade, que a gente super pensa, né? Que é Carola, né? Que são essas pessoas bem mais conservadoras, e ela se abrindo, assim, né, para um mundo. E lembro, na verdade, eu me baseei muito na minha avó, porque ela meio que começou a viver, assim, né, tipo assim, viver coisas diferentes na vida dela, depois de bem mais velha. Ela, antes da pandemia, né, ela viajava com um grupo de terceira idade, faz viagens internacionais, faz um monte de coisa, aprendeu inglês. Então, é legal esse contraponto, assim, das personagens. E falando um pouco sobre processos criativos, como que é o seu processo de criação? Olha, para roteiro é uma coisa bem nova. Mas o nosso professor, o Jeff, né, ele passou uma tabela de criação de personagem. Aquilo me ajudou muito, muito, para pensar mesmo o que tem atrás de cada personagem, né? O que é importante para cada um deles. E, e eu pensei muito, muito nessas coisas, assim. A gente estava realmente em eleição, e aí eu peguei um partido, né, bem de esquerda, que eu admiro, que eu gosto, e fiquei pensando, nossa, como é que é essa pessoa? E fui, né, a partir, a partir daquela tabela, fui destrinchando quem seria a Mariana, que é a filha. E fui pensando em coisas cada vez mais profundas, né? A tabela que o Jeff passou era uma tabela super detalhada. E lembrei muito de alguns outros processos que eu já fiz no teatro, que eu tinha que escrever uma carta sobre a minha personagem, uma carta da minha personagem para alguém. E a gente pensa muito nessas coisas de o que move seu personagem. E foi bem interessante pensar o que movia cada uma das personagens, né? Por que elas estavam ali, toda a história de por trás daquela convivência, daquele encontro. E foi bem assim que foi esse processo criativo. Show. E o incrível é que tem todo esse complexo, toda essa complexidade em uma cena de 2 minutos. Então, isso que é muito interessante. Sim, né? Tipo, conseguir. Eu acho que para mim o mais difícil foi conseguir colocar tudo isso numa cena tão curta, porque eu queria falar tanta coisa, né? Eu queria que elas falassem muitas coisas, eu queria que elas interagissem de tantas formas. E, e com uma pitadinha de comédia, né? Eu sempre fui muito comediante. E eu gosto dessa coisa divertida, eu gosto dessa coisa descontraída, eu acho legal, sabe? E achei bacana, achei bacana que eu consegui colocar naquela cena tão curtinha essa coisa de um final inesperado, sabe? De uma frase totalmente inesperada, né? E fiquei muito feliz que eu consegui. Eu tinha feito ele um pouquinho maior e eu fui dando uma cortada. Ele até ficou maior do que outras cenas, inclusive, do curso. Mas eu fiquei muito feliz que ele conseguiu abranger. Eu odeio essa palavra, não sei o que eu falei, ela é complexa. Mas eu consegui, nesse texto, abranger toda essa complexidade e todas essas diferenças, né?
numa cena muito gostosa, assim, eu tava vendo e tava achando super gostoso, eu adoro ver essa cena. Até uma dica pra quem quer produzir um roteiro é justamente de um trechinho ali você consegue expandir e ter várias outras ideias. E se o Jeff estiver assistindo, um beijo pra ele, porque foi incrível o curso. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o curso com o Jeff, assim, ele é fantástico. E agora, passando a bolinha para a nossa diretora, a Juliana. A pergunta é: qual foi o maior desafio de dirigir uma peça toda online? Uma peça não, uma sketch, na verdade. Oi, gente, boa noite. Eu acho que todas essas questões técnicas que a gente tem é uma dificuldade no online, né? E não poder estar presencialmente, acho que a gente fica um pouco mais travado, assim. Acho que é difícil também para os atores, assim. E aí, para a gente também poder dar essa direção é um pouco mais complicado. Eu acho que é principalmente por isso, questões técnicas de internet, de como você vai resolver cenas e transições dinâmicas, né? Esses diálogos, como que é essa interação com os atores, sendo que cada um tá no seu quadrado, né? E aí a gente vai tentando. Eu busco sim, pelo menos eu tô tentando buscar um pouco no audiovisual, né? Essas soluções, assim, imaginando. Mas acho que é isso. E como que foi montar na sua cabeça a dinâmica de como tudo ia funcionar, assim? Eu peguei o roteiro da Isa, né? E aí eu comecei a imaginar, assim, eu fui rabiscando com um lápis, né? No papel impresso. Falando, aqui eu acho interessante ligar a câmera assim, aí desliga e entra, né? Pra poder brincar com essa dinâmica, né? De câmeras. Aí tem também essa visão, né? Que é do começo, onde vai pegar a chave pelo celular. Então eu fui resgatando coisas que eu já tinha visto, né? Porque eu tive também essa sorte de já estar um pouco envolvida com teatro online, por causa de um curso que eu faço da SP Escola de Teatro. Então já tinha algumas coisas que já estavam assim na mente, né? E aí eu pude resgatar para me inspirar. E aí a gente fazendo também, né? Cada um ia propondo alguma coisa. A gente gravava também esses ensaios e aí foi legal para conseguir, tipo, assistir e conseguir ter ideias em cima dos nossos ensaios. Legal foi que nós cinco aqui a gente teve essa experiência de dirigir, escrever e atuar. Então foi algo bem complexo porque a gente tinha que ficar mesclando essas funções em um período de curto bem tempo, um período de tempo bem curto. Então foi bem desafiador e eu acho que pra mim particularmente a melhor parte foi eu ter que sair totalmente da minha zona de conforto e ter que sair até dessa bolha, assim, do teatro, de achar que o teatro, se não for ali no palco, não é teatro, assim. E eu acho que quebrar essas crenças limitantes foi bem importante, bem interessante de todo esse processo, né? Agora eu vou passar, então, para as nossas atrizes. E aí eu direciono a pergunta para as duas. Quem quiser responder primeiro. Que é se alguma de vocês, até se a Ju e a Isa quiserem também responder depois dessa pergunta, se vocês, a Ju também já respondeu antes, mas se vocês já tiveram alguma experiência prévia em atuar online, assim, se vocês já tinham essa experiência, se foi o primeiro contato. Oi. É, eu tive um pouco, eu também sou aluna da MT Escola de Teatro, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, né? E no ano passado, quando entrou para a pandemia, a gente foi fazer aulas online e viemos para esse teatro digital. E eu sou estudante da ênfase de sonoplastia, mas cada um da sua casa, a gente acaba fazendo algumas coisas. E eu tive
uma experiência de uma parte do espetáculo que a gente constrói a cada semestre, né? Estar em cena também. Mas é uma coisa muito de experimentar, né? Experimentar as possibilidades, estudar a ferramenta, o Zoom, no caso, que era o que a gente usava, que eu uso lá na MT e que a gente usou também no curso, né? Experimentar as ferramentas e testar, brincar. Foi isso. Eu, agora? Estão me escutando? Porque uma hora deu uma travada aqui. No meu caso, eu não tinha feito ainda, não tinha tido essa experiência. Um projeto que eu fiz durante a pandemia acabou sendo gravações feitas ao vivo mesmo, com a câmera ali, depois lançada, né, na internet. Então, online, com todo mundo ao mesmo tempo mesmo, e tendo que ter uma sincronia, foi uma experiência nova para mim. E na questão de receber o texto, toda a dinâmica que foi nessa atividade desse curso, eu achei fantástico, né? Porque além da gente ter estudado bastante coisa sobre a voz e sobre a questão sonora e tudo mais, chegou esse momento de fazer essa atividade. E aí teve a experiência de escrever um roteiro, de pegar um roteiro pronto, tipo, se apropriar daquele roteiro e criar o personagem. Ver uma colega nossa sendo uma diretora maravilhosa e dando orientações fantásticas pra gente. Essa abertura para ideias, propor as cenas, colocar de um jeito diferente. Também foi uma experiência bem legal. E uma coisa só que eu achei que foi, no meu caso, né? A minha internet não estava contribuindo muito, então às vezes dava uma travadinha, mas valeu para a experiência, para saber que isso acontece mesmo e que mesmo assim saiu, foi um produto muito bom e eu assisto e eu fico apaixonada. Você também, Mi, você também foi nosso ator. É interessante que esse curso contribuiu, eu acho que para todo mundo, assim, de uma forma muito grandiosa, porque além de a gente ter todos esses desafios de projetar a nossa voz e entender a nossa voz, entender nós como um grande instrumento de sons, a gente também teve todas essas dificuldades e todas essas questões da pandemia, de a gente estar à distância, o que a distância também foi incrível, porque esse grupo aqui provavelmente não se conheceria em outras circunstâncias, porque a Isa é do Rio, a Dé é do Acre, a Ju e a Ju são de São Paulo, então cada um... Mato Grosso. Mato Grosso. Isso aí. E então essa troca foi incrível, assim, e como vocês podem ter percebido também que as nossas vozes são bem diferentes do que vocês viram no short film, né? E foi justamente essa construção dentro do curso de a gente incorporar um personagem, mas também incorporar os aspectos vocais daquela personagem, de como aquela personagem fala, como ela se comunica. Então, isso é muito bacana também para nós como atores e até mesmo diretores, para ter em mente isso, em que o personagem vai muito além do texto, vai muito além ali do físico, não que a voz não seja físico, mas a voz é uma coisa mais intrínseca a nós, que às vezes a gente acaba só aquecendo a voz, mas a gente não vai lá e se apropria de todos os sons que a gente pode emitir e trabalha em cima deles. Então foi uma construção fantástica, assim, que agregou pra caramba. Lembrando que os atores que se caracterizam
né, que pensaram em tudo isso também, de como que ia ser essa voz, essa personagem, que é um processo também muito colaborativo, né, na criação, que depende muito dos atores também proporem, né, de a gente ver como que é esse ambiente que cada um tá, para poder ter ideia em cima disso, e também cada um colabora com ideias, com sugestões, né, então é bem uma força-tarefa, assim. Mas foi muito gostoso esse processo, foi um processo bem leve. Eu sou apaixonada também pelo nosso resultado, pelo roteiro, que ele tem uma comicidade muito gostosa, assim. E isso ajudou bastante, acho que a imaginar tudo, sabe? E as coisas acontecerem de uma forma bem legal. A Isa, eu acho que ia falar, né, Isa? Eu ia perguntar pro Michel como é que foi para ele, porque assim, no texto que eu atuei, eu tive que fazer um menino, e também a construção vocal foi totalmente fora do que eu tô acostumada, né? E ainda tinha um sotaque muito forte, ele era do Piauí. Então foi uma construção totalmente fora, né, do que eu costumo fazer, né? A gente tem essa coisa do natural. A gente quer ficar no natural, e aí a nossa voz natural é essa que sai, e acaba realmente não pensando nisso que o Michel falou, que a voz também é a construção do personagem como um todo. E eu queria saber com o Michel como é que foi para ele, já que ele teve que fazer uma menina e fez maravilhosamente bem. Eu queria saber como é que foi para ele essa construção, essa voz, e como foi atuar, assim. Então, eu tive várias questões, né? Por sorte, eu sempre fui trabalhado nos agudos, eu vivia gritando, falando alto, eu tinha muito essa coisa, assim, então eu acabava trabalhando um pouco sem perceber os falsetes e a voz de cabeça, e aí no curso eu consegui ter mais consciência disso e trazer mais isso pra fora. E eu também fiquei muito preocupado em não fazer algo estereotipado, né? De, porque é uma menina, vou... Enfim, todos os estereótipos que se pode fazer, e aí eu fiquei pensando em como não fazer isso. Espero não ter ficado, mas no fundo sempre acaba ficando algum traço, porque é algo intrínseco da gente, sabe? A gente tem coisas que, como ator, a gente tem que estar se desconstruindo o tempo todo. E, por outro lado, foi fácil, porque a Mariana era uma personagem que eu me identificava muito, assim, quando na aula a gente tava lendo sobre os roteiros e sobre os personagens, eu fiquei, não, Mariana é eu, né? Porque era uma vegana, mentalista. Eu me identifiquei muito, assim. E então, nesse sentido, foi mais fácil na questão psicológica. Então, eu consegui, como eu não precisava pensar tanto assim na parte psicológica da personagem, porque conversava muito com quem eu sou, assim, eu, Michel. Então eu consegui dedicar mais tempo pra pensar na voz. E foi difícil, assim, porque aí você tem que ficar se gravando e se ouvindo. E é que nem a Isa falou sobre a questão de ter a voz mais natural e querer ter a voz natural. Só que quando você começa a fazer uma voz do seu personagem e você ensaia aquilo, você vai fazer tanto que ela vai acabar ficando mais natural. Então você vai incorporar aquilo. Então, é um processo, sim, que foi 2 minutos, mas não acho que eu conseguiria hoje manter aquele timbre, manter aquele tom por um espetáculo inteiro. Eu acho que eu teria que ter um preparo vocal muito maior, assim. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que é uma tarefa precisa para nós todos como atores. Nessa questão vocal, acredito que eu e a Débora também dá pra falar um pouco, né? A gente percebe, a Débora vai falar, mas eu percebo, tipo, a voz dela bem, ela fez uma coisa mais grave. E no meu caso, eu tava muito concentrada em não fazer, porque eu tava com uma outra personagem no outro projeto, que era uma velhinha também. E aí eu acabei pegando a velhinha nesse short filme. E aí eu fiquei colocando pra mim como um objetivo de não fazer duas velhinhas iguais. Então, eu não queria usar a mesma voz, eu não queria usar o mesmo corpo. Então, eu usando mais ou menos as características que a Isa já tinha passado no roteiro,
eu queria transformar para fazer uma outra velhinha, para não ficar a mesma voz e o mesmo corpo daquela. Então foi um trabalhinho que eu tive também de não ser repetitiva. Então foi uma questão também que eu peguei na hora de criar o personagem, que eu levei em consideração. Eu fiquei pensando agora como a minha personagem é totalmente o oposto de mim. E eu acho que isso também me ajudou a querer fazer uma coisa totalmente diferente, experimentar mesmo uma voz que eu tivesse mais dificuldade para experimentar, né? Aproveitar o que a gente estava estudando no curso. E acho que rolou, né? Eu vou colocar aqui uma pergunta que foi colocada pelo Arthur Souza, que aí se estende para as 4. Como foi a experiência de mudar do palco? Na verdade, ela é mais direcionada para Isa, mas todas podem responder porque todas tiveram que escrever roteiro. Como foi a experiência de mudar do palco para o roteiro? Vou começar. E olha, como eu nunca tinha feito um roteiro assim, né? Foi bem diferente. Já tive contato com pessoas que escreviam roteiros, já dei uma lida, já melhorei diálogos, mas nunca fiz um do zero. Sempre fui a atriz que pega o roteiro pronto e adapta, né? Porque eu acho que o mais legal da nossa profissão, assim, uma das coisas mais legais é que a gente consegue pegar um roteiro e dar um pouco do personagem que nós construímos, né? Porque não é nem um pouco da gente, que é um pouco do personagem, mas é um pouco da visão daquilo que a gente construiu daquele personagem. E foi bem diferente, porque o roteiro, você não está vendo a finalização do personagem. Você tem a sua ideia do personagem e você tem que ficar totalmente aberto para o que o diretor vai apontar, para o que o ator vai trazer. Então, foi uma experiência bem bacana. Assim, eu adorei fazer o roteiro, eu adorei o momento em que as pessoas se interessaram pelo roteiro. Adorei o que a Ju fez, a direção da Ju. Gente, perdão, pequeno problema técnico, tudo sob controle. Pode continuar, Isa. Pode só voltar 30 segundos. Não, foi Perdão. isso, assim, eu gostei. Eu agora nem sei. Teatro Eu não sei online onde é que sobre parou. isso. Teatro online é sobre isso. Mas eu não sei exatamente onde foi que a gente se perdeu, mas muito isso, assim, eu gostei muito do processo, gostei muito do que a Ju trouxe como diretora, gostei muito do que cada um dos atores trouxe como criação do personagem, e foi uma experiência muito boa. Uma coisa também que eu acho que ajuda, assim, para quem quer se aventurar, aventurar, assim, né? É uma ótima palavra, mas quer experimentar o teatro online, e aprender e entender, que nem a Débora falou, assim, ter essa realmente noção do que a ferramenta que você vai usar proporciona para você como possibilidade, né? Porque a partir do que você conhece dela, das possibilidades que você sabe que ela tem, aí você consegue criar melhor também. Então é super importante. Eu acho que ajuda muito, muito mesmo. Apesar das dificuldades. Responder falando sobre roteiro. Que ele comentou, né? A pergunta foi sobre sair do palco e ir pro roteiro. No meu caso, foi um susto na hora que foi proposta.
foi proposto para fazer um roteiro, e ao mesmo tempo fiquei tipo chocada o quanto que a gente consegue produzir alguma coisa na hora que você é imprensada, assim, tem que fazer. E sai as coisas legais, né? Acaba que você fica, eu fiz alguma coisa. Então, isso deu um gás até pra gente ver que a criatividade ali de fazer no palco, personagem, vai além. A gente consegue pensar e criar algumas coisas para virar um roteiro. E aí eu achei fantástica a experiência, porque mostrou, deu um gostinho, tipo, eu posso, sabe? E tiver gente aí assistindo e quem pensar, ai, será que eu tô roteiro? Gente, se joga, faz assim, ó. Então, faz que nem a gente, que vai sair alguma coisa super legal, certeza. Ai, gente, que vergonha. Eu não fiz esse exercício, eu não escrevi nenhum roteiro. Eu só atuei e dirigi um outro. Mas é isso aí, gente. Sigam as orientações do resto do pessoal. Eu também, Débora, dei uma migué aqui, cortando assunto. Eu só dirigi a atuei também, não consegui fazer roteiro. Revelações aqui. O Michel fez. Eu fiz. E deu um prêmio pra quem mesmo? Foi pra Ju. A Juliana, ela ganhou no short filme que eu escrevi, ela ganhou de melhor atriz. Então, além de melhor diretora, ela também ganhou de melhor atriz. Então, palminhas. E eu dirigi o seu roteiro. Exatamente, isso foi muito legal. Tudo uma panelinha. Isso foi muito legal. Inclusive, se você tem um grupo de teatro, faz isso, assim, entre vocês. Cada um escreve um roteiro, se troquem, um dirige do outro. Assim, uma construção muito boa, muito boa. Alguém tem mais um comentário ou posso passar para a próxima pergunta? Ah, só uma coisinha pra falar Pode sobre falar. roteiros, assim, né? Por exemplo, pra mim, quando eu vou escrever, funciona muito deixar fluir. Eu acho que quanto mais a gente é despretensioso em algumas coisas, que a gente não fica muito preocupado, que tem que acertar, que tem que ser legal e tal, eu acho que mais vai, assim, e fica legal. E aí aquilo depois, né? Você vai voltando e vai aperfeiçoando. Mas é sempre legal, tipo, você ter a ideia e deixar o fluxo ir, sabe? Pelo menos pra mim, funciona assim. E é só esse comentário mesmo. Comentário muito válido. E é justamente disso, de a gente permitir o erro, assim, que a gente vai se construindo e vai fazendo coisas incríveis. Porque se a gente nunca fez, não vai ser acertando de primeira que a gente vai aprender, né? Então, a próxima pergunta é se vocês... O que foi mais desafiador nesse processo pra vocês, assim? De forma resumida, o que, assim, quebrou mais a cabeça de vocês, que vocês ficaram... Enfim, o que tirou mais vocês da zona de conforto nesse processo de fazer o teatro online, de criar roteiro e tudo mais? Vou começar. Nesse especificamente, eu me senti muito confortável, porque eu abracei o texto, nossa, peguei o texto pra mim mesmo, e eu tava assim, muito confortável com meus colegas, atores também, e com a direção. Então foi uma coisa fluindo de uma forma mágica, tão linda, que nesse especificamente eu me senti bem confortável. Mas o que eu tive mais de dificuldade foi no outro que eu fiz, que aí eu fiz também o papel de um moço, né? E aí foi o que eu mais peguei ali na dificuldade, porque eu tive que entender, tanto é que a gente conversava muito com o roteirista do outro projeto, porque eu tive que entender qual que era daquele personagem, porque não tinha muitas informações. E aí eu criei a minha vibe, tanto é que ela falou que ela tava pensando em outra coisa. E eu criei lá de cá. Então eu achei legal aquele outro, e o que mais me senti dificuldade foi naquele, mas nesse específico eu me
me permitir assim e deu certo? Pra mim, eu acho que foi manter a voz, apesar de ser pouco tempo, manter a voz no personagem, no timbre e tal, do que eu tinha começado, né? Manter do começo ao fim. Porque eu não estava acostumada, não canto, não tenho costume de trabalhar com a voz, então eu ficava sempre naquela, tipo, tentar manter sem sair do personagem, né? Manter, sem mostrar que eu estou tentando manter a voz. Acho que, para mim, o que foi mais desafiador era que acho que o texto que eu fiz, que eu atuei, era da Jill, não era Jill? E era de um lugar muito específico. Ela especificou que eram 3 estudantes que moravam numa cidadezinha específica do Piauí. E aí, para mim, a maior dificuldade foi achar uma forma relativamente natural, assim, que não fosse tão forçada, que eu conseguisse, como a Débora falou, manter, né? Manter a voz no mesmo lugar a cena inteira. E fazer um sotaque que fosse condizente, sem ser estereotipado. E esse lugar foi um lugar muito difícil, assim, não, eu acho que eu precisava, inclusive, de mais ensaios. E foi muito difícil, assim, as meninas que estavam fazendo comigo eram da Bahia, então elas mudavam uma coisinha aqui, outra ali, e já conseguiam mais ou menos se achar. E o meu sotaque, que é totalmente diferente, até eu conseguir chegar lá, sem, sabe, colocar tudo na mesma sacola, entender as diferenças regionais, assim, foi bem difícil. E uma coisa que eu achei difícil é que, como era um curso à distância, um curso online, cada um era um curso de final de semana, né? As pessoas no dia de semana não tinham tanto tempo disponível, então alguns ensaios foram muito difíceis de se fazer, né? Falar com as pessoas, conseguir trocar ideia com as pessoas, foram coisas bem difíceis de se acontecer. E é isso, né? Tem gente que trabalha até mais tarde, tem gente que tem mais tempo disponível, consegue pensar mais. Mas essa foi uma dificuldade, assim, que eu encontrei e que é uma dificuldade que eu acho que o teatro online, no geral, que não estão trabalhando somente com teatro, as pessoas que estão tendo que fazer outras coisas, né? Muitas pessoas do curso estavam trabalhando com produção, então estava bem no momento em que tinha que entregar projeto, estava recebendo resultado de projeto, então estava todo mundo muito ocupado. E aí essa foi uma dificuldade que eu acho que cabe, assim, não sei se a Ju vivenciou muito isso agora com o teatro online, mas eu acho que é uma questão que pega um pouco, né, nessa produção online, porque a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do retorno financeiro, ao mesmo tempo que a gente quer produzir, a gente quer estar fazendo teatro, não importa se a gente está no palco, se a gente está aqui, né, numa câmera, em casa, e como juntar as duas coisas de uma forma que funcione, que você consiga se dedicar e que você consiga ter tempo para trabalhar aquilo bem, né? Nesse caso era um curso, mas eu acho que é um espelho para muitas das nossas produções, no geral. Antes da Ju responder, eu já vou lançar a próxima pergunta, que é, querendo ou não, um pouco mais direcionada para a direção, né? Que é do Arthur. Como foi para vocês enfrentar a dificuldade da distância e internet para a produção do produto final? Então, eu tô
com algumas produções agora. Antes eu tava com mais uns freelas, então teve uma época do curso que eu tava bem atolada de coisa, que tinha uns artigos para escrever, então são coisas que demoram um tempinho. Então realmente era um pouquinho difícil de conciliar, mas agora eu tô com mais projetos online, por causa da Lei Aldir Blanc, né, que salvou a gente, assim, acho que trouxe bastante oportunidade pra gente conseguir fazer projetos e conseguir ser remunerado com isso, porque a gente sabe como que é difícil, né, trabalhar com arte. Mas é uma loucura, né, porque, tipo, você demanda muito mais tempo quando você faz as coisas online. E assim, rapidinho da pergunta anterior, eu como atriz, eu acho às vezes até mais difícil no teatro online a função dos atores, não que as outras não sejam e não tenham seus desafios, mas é porque, tipo, pelo menos falando por mim, você interagir, né, com a câmera, você saber o que fazer, porque você tem toda uma movimentação também limitada, né, do que aparece, desse quadrado e tal, de ações, assim, parece que a gente ainda fica meio travadão, pelo menos eu me sinto assim ainda, assim. E nesse projeto que eu tô, ainda tô, tipo, acumulei algumas funções, tô dirigindo, tô atuando, e é um desafio total. E como direção, de você colocar todo mundo no mesmo ambiente, né? Porque o nosso roteiro, ele tinha muito disso, né? De que os 3 personagens estavam no mesmo ambiente. E eu acho que a gente conseguiu, assim, foi até legal, porque tinha muita... A gente teve a sorte, né? De, tipo, o Michel ter a porta do quarto dele que dá pra cozinha. A Débora tem uma cozinha super legal também, assim. E da Gil, a gente também, né? Na cozinha e depois ela... E... Enfim, então tudo casou, assim. A gente pegou esses ambientes de casa, que é onde a gente tá, então também ajudou isso, né? O cenário já ser a casa. E não ter que ser um cenário, assim, externo que a gente tivesse que modificar de alguma forma, enfim. Deixa eu ver qual que era a pergunta mesmo, que agora eu já até me perdi. Eu sou dessas. Sobre o produto final, assim, como que foi essa questão da internet e da distância, né? Uhum. Eu acho que até casa, acho que talvez um pouco como que eu tava já falando. A gente não fez totalmente ao vivo, né? Então, a gente fez assim, gravou pela reunião do Zoom. E então a gente teve que ficar refazendo algumas vezes, porque às vezes travava um pouco mais, travava um pouco menos. A gente teve a sorte da última ter travado um pouquinho menos, e aí foi o que foi, né? Mas às vezes se fosse ao vivo, aí é mais complicadinho, assim. E é isso, assim, você tem que assumir, né? Eu acho que a gente tem que aceitar que é isso mesmo, e ou você joga com esses bugs que o online tem e talvez tenta incorporar isso de alguma forma, ou assume mesmo e recomeça e tá tudo certo, né? Acho que é meio que isso. Acho que eu vou falar isso, senão eu começo a repetir muito. Às vezes eu me perco nos meus pensamentos. A próxima pergunta, depois a gente vai para as perguntas do chat e daí a gente já começa a se encaminhar para o fim, né? Porque já deu 9 horas. Mas a pergunta é se você... Eu vou fazer 2 perguntas de uma só vez. Se vocês conseguiram encontrar uma luz e estão conseguindo produzir arte mesmo com todas as imposições desse período, e se vocês tiraram alguma lição disso tudo, sabe? Levando em consideração todos os recortes de classe, social, e que uma pandemia é ruim de qualquer jeito, mas se disso tudo vocês conseguiram melhorar algo, assim. Eu falo pela minha visão um pouco mais... Pelo meu lugar de fala mais privilegiado, por exemplo. Tipo, eu não precisei ficar me preocupando se eu ia ter comida amanhã. Então, obviamente que eu consegui fazer cursos, pensar em especializações e outras coisas. Mas, por exemplo, para mim, a lição que eu tirei é que a gente não pode parar e tem que estar sempre inovando, sabe? Sempre pensando em novas alternativas, porque muita gente... Enfim, a gente precisa sempre estar em evolução, a gente
Isso tanto antes, que era algo que eu já acreditava, mas com a pandemia só reforçou, e que a gente não pode parar, independente do que aconteça. E eu digo, não pode parar, não ir pra rua, ir pro teatro e ligar, desculpa a palavra, o foda-se pra tudo. Mas que, tá, a gente não pode aglomerar, tá, a gente não pode ficar perto do outro, a gente não pode ir pra um teatro, mas isso até é uma crítica para a classe artística, porque a gente acaba se acomodando numa bolha, porque por mais que a gente seja os desconstruidões e tal, a gente acaba que fica limitado àquilo e pensa assim, ao invés de pensar assim. A gente pode até pensar um pouquinho mais aqui, mas eu acho que a gente precisa abrir mais os nossos horizontes e ter sempre isso em mente. Mas óbvio que isso não é atrelado à pandemia, né? Porque de jeito nenhum vai ter uma coisa boa de uma pandemia. Eu acho que até dentre todas as possibilidades que a pandemia trouxe, né? Logo no início você tinha muita live no Instagram, live não sei o quê. E aí existiu o próprio comodismo naquilo, né? Tipo, e aí as pessoas ficavam se perguntando, como fazer? E eu vi peça no Zoom, uma peça super bem bolada, sabe? Super bem produzida, assim, cada um na sua própria casa, mas parecia que eles estavam no mesmo ambiente e apagava a câmera de todo mundo e depois, sabe? Tipo, e apagava a câmera de um e apagava a câmera do outro e fazia não sei o quê. Sabe, assim, acho interessante como que acabou que eu não consegui fazer nenhuma, eu não fiz nenhuma peça, não participei de nada assim, mas achei muito, muito legal de como as pessoas depois conseguiram se estruturar para isso, né? E eu acho que a tendência é a gente conseguir plataformas em que a gente consiga fazer isso com ingresso, sabe? Com um controle um pouquinho maior, porque é isso. Tudo isso eu vou fazer uma peça e você pode contribuir voluntariamente. E a gente sempre tem aquelas pessoas, né? Eu fui vendo peça e fui passando Pix, R$10, R$5, porque eu sei como é que é. Mas assim, a peça tinha 100 pessoas. Duvido que todo mundo contribuiu, é de graça, né? Então, eu acho que a gente ainda fica preso à ideia do teatro, porque você tem um controle de ingressos. A gente ainda fica preso à ideia dos editais, porque é como a gente vai receber, né? Ainda mais agora, né? Muita gente ganhou, né? Entrou no edital da Aldir Blanc. E eu acho que o interessante vai ser ver o que cada um vai fazer com isso. Porque a gente ainda não pode ir para teatro, a gente ainda não pode fazer turnê, a gente ainda não pode ocupar espaços com muitas pessoas. Então, como que a gente vai fazer? Vai ser um show de lives? Todo mundo vai ficar fazendo live? Sabe, eu acho que tá nesse lugar isso que você trouxe, da gente tá sempre se questionando para sair desse lugar e realmente fazer isso. E pensar, nossa, tudo que a gente pode fazer, vamos tentar fazer tudo isso, porque a arte, ela é assim, né? Ela tá sempre se mudando, ela tá sempre se adaptando, ela tá sempre em movimento. Senão, né? Senão a gente estava lá ainda, no tempo lá da Grécia, fazendo tudo aquilo que todo mundo fazia. E não, a gente já tá aqui, fazendo, sabe, tipo, curta no Zoom, no Meet, com sabe, 4 estados diferentes. E é isso. Vou falar então. Eu tive muita sorte. Eu comecei a trabalhar no trabalho CLT uma semana antes da pandemia começar. Me salvou.
porque eu estava desempregada fazendo faculdade. Na verdade, eu estava com outro emprego, mas era determinado, né, ia acabar. E fazendo faculdade, de repente, uma semana antes da pandemia, consegui um emprego fixo, um emprego que eu queria há muito tempo. E daí, quando veio a pandemia, parou tudo. Eu não fiquei fazendo home office. Eu tive o privilégio de ficar em casa, parada, focando Daqui a pouco vamos responder na sua faculdade, pergunta. em estudar. E por isso eu acho que eu consegui me jogar e experimentar muito. O quê? Porque também tinha a faculdade me forçando a fazer, né? E eu acho que eu joguei muita energia nesse período. Calma aí. Eu experimentei bastante, fiz bastante. E eu lembro que no começo Você tava fora? a gente se perguntava muito, mas tipo, não tem a presença, não tem esse contato, o que a gente tá fazendo? Isso é teatro mesmo? Ou o que é? Será que não é do teu negócio? E eu lembro que eu senti que era teatro mesmo, Do que teu... a gente conseguiria alcançar algum estado de presença na nossa apresentação no final, lá no meio do semestre. Eu senti aquele friozinho na barriga que a gente sente no palco. Tá. Foi uma sensação Depois a gente fala. foda, que deu um alívio de que dava pra fazer alguma coisa. Só que já tem quase um ano, né? Continuamos nessa, eu voltei a trabalhar presencial no meio da pandemia e faculdade terminando, daqui uma semana eu tenho que entregar meu TCC. E eu acho que eu tô esgotando, sabe? Eu tô bem desanimada, eu acho que essa coisa do teatro digital, da coisa híbrida, talvez ainda continue pra frente depois que a pandemia acabar. Mas eu cheguei num limite meu que eu tô bem cansada desse teatro digital. No começo eu assistia muita peça online e agora faz tempo que eu não assisto nada. Compartilho, Débora, também estou cansada, mas vocês vão assistir a minha peça, né? Porque ela é interativa, ela é diferente, dei uma chance. Mas, brincadeira essa parte. No começo eu também aproveitei bastante, né? Aproveitei que eu tô aqui na casa dos meus pais e tal, que eu tava fazendo uns freelas, um trabalho fixo, né? Então, conseguia fazer home office e também aproveitei muito para fazer muitos cursos, né? Porque abriu realmente esse leque de oportunidade para quem teve realmente esse privilégio de poder fazer isso, né? Mas agora com esses trabalhos que eu tô assim digital, tá realmente sendo uma loucura, não como tô conseguindo mais tipo fazer curso nem nada. E realmente o computador é uma coisa que cansa, né? E aí a gente acaba ficando toda hora na frente da tela e tal. E a gente vai ficando meio que esgotado, assim. Sem contar que a gente tá com... Sei lá, pra mim já deu, eu preciso ver alguém. Porque eu tô muito tempo isolada. Mas é isso, a gente tenta continuar e fazendo o que a gente gosta, né? O que a gente quer fazer dessa mesma forma. Que é a única forma que a gente tá tendo realmente no momento. Tem gente que ainda já tá fazendo, acho que alguns trabalhos presenciais em arte, né? Mas eu ainda não estou podendo, infelizmente. Mas eu quero divulgar minha peça, Michel. Vou colocar o nome aqui no nosso chat para as pessoas se inscreverem. Pode colocar o link ali à vontade, tô falando sério. A Ju tá com um projeto incrível da Aldir Blanc, vão lá conferir depois. E sobre de voltar ao teatro presencial, realmente, tem muita gente que tá fazendo, mas na verdade de forma híbrida, sabe? Eles conseguem, normalmente pela Aldir Blanc, as pessoas estão conseguindo se movimentar mais por isso, até porque tá conseguindo entrar algum recurso para se movimentar, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa. A gente consegue, mas é bem mais puxado. E aí eles vão pros palcos e aí transmitem diretamente do palco. Tô vendo do Teatro Prudential e alguns outros desses maiores do Rio e de São Paulo que estão fazendo isso. Mas realmente aquela coisa de a gente ver como que vai chegar no interior, porque nos grandes centros as coisas chegam primeiro, as coisas funcionam mais, são mais tecnológicas. Mas aí quem é do interior aí já não tem tantas essas possibilidades. Mas enfim, agora eu vou passar a palavra para Ju, que ainda não... Eu já tive uma dificuldade aqui, que minha internet caiu, agora voltou.
mas espero que estejam me escutando bem, que ela tenha voltado decente. É onde continuar fazendo teatro, eu terminei o curso de teatro o ano passado e a gente terminou o curso técnico no meio da pandemia. A gente terminou em maio. E aí nisso, eu não experiência que a gente estava comentando. Não apresentei nada no palco. Teatro pra gente fazer uma apresentação num palco, né? Só que aí entrou a pandemia, então foi online. A nossa experiência foi fazer vídeos online pro Instagram. E aí os personagens um conversava com o outro por meio de stories. E aí às vezes a gente fazia uma montagem com 2 vídeos e a gente tava conversando, todo mundo, cada um na sua casa também. E aí um personagem conversando com o outro, dando tempo, o time pro outro falar, então ficou videozinhos assim. E aí a apresentação final inteira do teatro foi virtual. E aí depois disso eu fiquei desempregada. E aí minha vida também, no caso que o Michel falou, no meu lugar de privilégio, morando com os meus pais, não precisando me dar um jeito para me alimentar, nem nada. Você fazer cursos. E nisso, ano passado, eu fiz bastante cursos, inclusive foi por isso que eu acabei encontrando no curso, porque eu estava me inscrevendo num monte de curso na área artística. E aí nisso eu participei de um edital também, no ano passado, durante a pandemia. A gente fez um projeto de teatro. E agora eu mudei de cidade. Eu mudei de cidade. Eu não conheço mais ninguém da arte, não tô em grupo nenhum, não tô em nada. Arrumei um emprego que não é na área artística. Então, provavelmente, para eu voltar no universo artístico, eu vou ter que desbravar e conhecer a galera aqui da nova cidade. E é isso. É um todo começo e tudo mais. Ou então, me jogar e fazer projetos isolada e mandar por aí, né? Mas, por enquanto, não tô fazendo nada artístico. Ainda com um negócio rapidinho, me prometo. Que é pra Gil, assim, porque acho que é aproveitar ainda a oportunidade online que a gente tem de fazer algumas coisas, que aí tira um pouquinho dessa dificuldade da distância, né? E a outra, acho que é isso mesmo, a gente tem que ser o nosso próprio produtor, assim, porque não dá, sabe? A gente tem que criar nossas oportunidades e aí a gente chama pessoas pra fazer ou faz sozinha mesmo. Eu já fiz muito trabalho sozinha e... Porque é isso, às vezes não dá pra, tipo, esperar as pessoas me chamarem. Tá? Eu sei que não é esse o lugar, assim, né? Mas por você estar numa cidade que ainda não conhece ninguém e tal, pra você continuar nativa, se joga e faz os seus corres, assim, sabe? Independente de ter outras pessoas ou não. A nossa penúltima pergunta. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta para essa equipe maravilhosa, coloca agora no chat, que daqui a pouco a gente vai encerrar. E a pergunta é, inclusive, da minha irmã. Se vocês acreditam na possibilidade de expansão do teatro online mesmo pós-pandemia. Isso a Isa e a Ju já deram até uma pincelada ali. Mas o que vocês acham disso? Acho que tem espaço. Eu acho que vai ser uma possibilidade junto com o teatro presencial. Vai ter muito dessa mescla que já estava acontecendo, né? De você inserir uma coisa na outra. Acho que vai conseguir unir pessoas de estados completamente diferentes, né? Eu acho que vai acabar dando mais oportunidade para pessoas que talvez não conseguissem porque não moram em centros, né? Tipo, super metrópoles. Acho que vai ser bacana, vai ter o seu espaço, mas é isso. Talvez não agora, assim, logo pós-pandemia, acho que o pessoal vai estar meio cansado.
mas acho que futuramente a gente vai conseguir dividir um espaço bacana. Eu espero também. E não só intercâmbio de estados, né, de países. Me veio muito forte agora a lembrança do Festinha Sul, que é um festival internacional de teatro de Guajará-Mirim, que fica lá no interior de Rondônia. Eu sou de Rondônia, né? Estou aqui no Mato Grosso, mas sou de Rondônia. E Guajará-Mirim fica na divisa com a Bolívia. Então, os produtores, um dos produtores é de Cabo Verde. Então, ele tem uma pegada desde o início, acho que eles estão no 9º ano esse ano, está acontecendo agora até, e eu vejo isso muito forte, porque nos últimos anos eles tiveram muita dificuldade de produzir o festival, de trazer gente de fora, e esse ano está rolando um intercâmbio, uma residência artística muito foda, com gente de outros lugares do país, de outros países, e é uma experiência muito foda porque é um festival internacional lá do interior do país. E me inspira muito também em ver como pode alcançar, né, o interior mesmo. Eu acho que vai ser uma demanda do telespectador, do público. Porque, por exemplo, eu participei de um teatro assistindo, que eles perguntavam no chat de onde que eram as pessoas. E eram gente de todo lugar. E dava uma sensação de, nossa, que gostoso. Tanta gente de vários lugares participando e assistindo essa peça. E eu acho que vai ser uma demanda, por exemplo, se eu vejo uma peça super legal que está acontecendo lá no Mato Grosso, lá da Débora, lá, a galera, aí eu vou falar, eu também quero, gente. A gente já aprendeu a fazer online, não tem como me colocar aí para eu assistir também. Então, eu acredito que vai ser uma demanda também do público nessa questão. Do ponto de vista de nós, vou colocar grande para conseguir ver aqui. Do nosso ponto de vista, o bom, talvez até para quem for mais pro lado da direção, é que a gente na arte tem orçamentos normalmente limitados, às vezes a própria bilheteria não paga o espetáculo, por isso que a gente busca patrocínios e várias outras coisas. E o online ele acaba se tornando mais barato, apesar de ter a questão de técnico, apesar de ter a questão de você ter que pagar uma plataforma para entregar a melhor qualidade, ela ainda acaba se tornando mais barato do que você fazer todo um espetáculo em um teatro, assim. Então, e aí tem esse intercâmbio cultural e geográfico que você consegue pegar gente do Brasil todo e quiçá até de outras partes do mundo. Então, realmente, eu também acredito que seja uma tendência, e justamente essa questão híbrida de tanto presencial quanto online. E eu gosto disso porque eu sou de uma cidade interior e aqui a arte tem, mas não é tão presente quanto São Paulo, Rio, até Fortaleza, outras grandes capitais, Porto Alegre também. E aí é bom porque o online ele acaba democratizando e tipo chegando a mais pessoas. Óbvio que isso a gente parte de um pressuposto que a pessoa tem internet, acesso à internet e tudo mais, um computador para ver melhor, mas acaba chegando mais longe, sabe? Porque se você faz uma grande produção e você consegue projetar ela pro Brasil todo, é muito legal, sabe? Porque eu morando numa cidade interior no Rio Grande do Sul, eu não tenho tantas possibilidades de assistir muitas coisas. Eu comecei a ir mais no teatro quando eu me mudei pro Rio, porque senão ficava muito limitado. Então, eu realmente espero que seja uma tendência de trazer o teatro online, não exclusivamente, porque nada exclui a magia do teatro presencial, mas eu acho que vai ser algo que vai agregar muito, sabe? Eu espero que a classe artística, de uma forma geral, aceite isso, sabe? Porque eu sinto que tem muito uma resistência, como a gente falou antes, de sair dessa bolha, de pensar assim. E, enfim, eu só espero que seja uma tendência de verdade, porque eu acho que tem muito a agregar
óbvio que, como vou acabar me repetindo aqui, de que nada exclui o teatro presencial, mas eu acho que vai ser muito bom a gente ter essa possibilidade de um alcance maior, de democratizar o acesso, até porque dá pra... Os ingressos no Brasil já são consideravelmente baratos, da arte, cultura, enfim, mas a gente consegue democratizar mais, porque apesar de, sei lá, ser R$ 50 um grande espetáculo, tem gente que tem isso, sim, por semana pra comer, então é bem complicado, tem vários debates que dá pra se fazer também. Alguém tem mais um comentário? Posso ir para a última pergunta. Tá com a faixa do seu texto? Tá, então eu vou tirar aqui. E a última, eu já vou direcionar a última pergunta, que é: que recado vocês dariam para toda a classe artística que possa estar vendo ou que futuramente possa ver essa live aqui? Eu vou citar a Ju, vou falar para ir atrás dos seus corres. Eu acho que é isso. Cada vez mais fica mais claro que você tem que ser tudo mesmo. Aqui, o que a gente fez no curso, o Jeff estava só preparando a gente para a vida. Então, é isso. É ser diretora, é ser roteirista, é ser ator, juntar um grupo, é falar um pouquinho aqui, falar um pouquinho ali. E é isso. Tipo, eu sou péssima escrevendo projetos. Eu tenho que me juntar com pessoas que sabem escrever projetos e que eu saiba contribuir de alguma forma. E é isso. Boto o projeto pra frente e uma hora passa num edital e às vezes não é muito, mas é o suficiente para você conseguir esse projeto e botar ele um pouquinho para frente, mais tarde você conseguir mais alguma coisa. E um dia de cada vez, né? Ser artista é bem isso. Um dia de cada vez. Hoje eu como, amanhã eu pago a conta de luz e bola pra frente. Foi o que a Ju falou, é o que a gente ama. A gente ama fazer isso. A gente vai ter que se desdobrar mesmo. A moral da live é: faça seus corres. Se joga, né? Mas outra coisa também é essa questão que a Isa falou, né? De você chamar outras pessoas. Então, tipo, faça contatos dos cursos. A gente tá tendo muita oportunidade com esses cursos online de conhecer pessoas. Pessoas que você vai descobrir, sei lá, às vezes a pessoa que está há muito tempo no mercado, que tem muita experiência, tem essas trocas que são muito preciosas, né? Então, é isso, aproveita esse momento que você está conseguindo ter contato com outras pessoas para conhecer e criar alianças, sabe? E aí cria um projeto, chama elas e é isso, faz acontecer. A gente tem que ser bem agente mesmo da nossa vida em tudo, né? E eu acrescento também a coisa da experimentação. Se joga, faz seus corres e experimenta. Experimenta, porque não adianta ficar só na teoria, será que vai dar certo ou não? Tem que experimentar para ver se vai rolar ou não. Eu tô pegando todas essas dicas pra mim, primeiro. E segundo, eu acho também, agora que nem a Débora falou de se jogar, que nem no ano passado, eu tinha acabado de terminar um teatro, que eu nem era meu mundo, meu universo, eu me joguei e escrevi um edital, escrevi um projeto. Aí a gente passou, eu e umas amigas. E aí foi isso, tipo, bem isso, de se jogar, fazer seus corre e continuar sendo assim, né? Não desistir.
isso entra muito naquilo, né? Tipo, às vezes se você pensa, não vai dar certo, não vou conseguir, aí você não tenta e, tipo, se você realmente, tipo, só tenta, porque o não você sempre vai ter na vida, né? Pode ser que dê certo, e então é isso, não tem como não ter certeza. Ou às vezes, se você também já tem uma experiência e faz um projeto que você considera que é muito bom e às vezes não faça. É muito relativo, né? Depende de muita coisa. Então, acho que é isso mesmo. Enfim, muito obrigado por quem continuou até aqui. Nós temos 9 pessoas assistindo nesse momento, 10 comigo. E, enfim, agradecer muito, agradecer pela paciência de todo mundo, pelos problemas técnicos. Essa tá sendo a primeira live, assim, que eu tô fazendo. E tô muito feliz e grato por vocês terem topado, a Ju, a Dé, a Isa, a Ju. Não poderia estar acompanhado de pessoas melhores, são talentosíssimas. Sigam elas nas redes sociais, acompanhem o trabalho delas. Assim, é isso, criem laços, criem conexões, conheçam gente nova e se joguem, bolem projetos. A gente tem muita oportunidade ainda. A arte ainda, por mais que a gente enfrente muita coisa, a gente é ainda um dos ramos em maior ascensão no país, que cresce todo ano, que cresceu muito mesmo com a pandemia. Então, é isso, se joguem e mais uma vez, muito, 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 muito obrigado a todo mundo que continuou aqui. Se vocês quiserem assistir outro short film, tem um que foi o que eu dirigi, que tá na playlist Fevereiro Cultural, que pra quem assistir a live depois vai estar linkada aqui em cima em algum lugar. E, enfim, se alguém quiser fazer mais algum comentário, e mais uma vez, muito obrigado. E se você é artista e está assistindo isso, não tenha medo de errar, se joga, experimente e esteja todos os dias se desconstruindo, porque vai ser essa desconstrução que vai nos construir como artistas. Obrigada, tava com saudade de vocês, foi ótimo poder vê-los. Amei revê-los. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Obrigada por poder rever esse short film maravilhoso que eu sou apaixonada. E gente, sigam o Michel. Ele fala muito sobre veganismo e é ótimo. Sério, sigam ele. Ai, gente, foi incrível participar do short film, aqui a live, minha segunda live. E é isso. Obrigada, Michel. Obrigada mesmo. Amei tudo. Várias interações nos comentários, todo mundo falando. Foi incrível, parabéns, viva a arte brasileira. Enfim, somos todos nós artistas em desconstrução e construção, maravilhosos, essa classe artística incrível. E é isso, a arte brasileira tem muito a agregar não só para nós como para o mundo. Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa arte sim, porque a gente faz coisas incríveis. E um beijo e até algum dia, até breve.